Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão AWS Discovery Day. Hoje vou falar um tema muito interessante para todos que é Generative AI. É um hot topic, um trending topic, todos aí estão falando, todos muito atentos, pessoas e empresas. E hoje a minha sessão será exatamente sobre uma certificação nova que a AWS já tem há alguns meses, chamado AWS Certified AI Practitioner. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu trabalho na área de treinamento e certificação da AWS há quase 7 anos. Eu lidero a equipe para treinamentos de parceiros aqui na AWS e hoje nós vamos cobrir essa certificação nova, AI Practitioner. Ao longo dessa sessão, pessoal, eu vou passar alguns links que depois vai vir para vocês, tá? Para vocês conseguirem entrar e navegar também, terem a própria experiência, mas fiquem tranquilos, eu vou passar detalhes dessa certificação, como estudar para essa certificação e também algumas dicas, obviamente. Essa é a minha intenção durante essa sessão, que vai ser uma sessão muito legal, muito bacana para vocês verem como estudar para o AI Practitioner. Legal? Muito bem. Pessoal, vamos ver aqui a agenda, né? A nossa agenda vai ser o seguinte: sobre o exame, né? É sempre interessante começar assim, quantas perguntas, como que é a pontuação, o tempo da prova, qual o material de estudo. Então eu vou explicar aí sobre a certificação, sobre esse exame, tá? E o que que é o período de beta. Fiquem tranquilos, eu vou cobrir bem esse ponto. Depois, nós vamos ver os domínios da certificação. Toda a certificação da AWS é baseada em alguns domínios que mostram o conteúdo, né? Vai mostrar a relevância de cada um dos tópicos. Ali eu vou passar para vocês vários dos serviços AWS que são muito importantes vocês estudarem e também, claro, algumas dicas de estudo. Por fim, um fechamento, né? Um agradecimento, vamos dar uma olhada aqui, então, pessoal, começando pelo tópico de sobre o exame, né? Então, vamos conhecer aqui mais uma certificação AWS, uma certificação oficial entregue pela Pearson VUE. É uma certificação ainda de nível fundamental, então há muitas dúvidas sobre eu já fiz o Cloud Practitioner, se eu já posso ir fazer o AI Practitioner, como você sabe, não tem nenhum pré-requisito. Agora, do meu ponto de vista, acho sim interessante, compartilhando um pouco a minha opinião pessoal, acho que sim é interessante ter como um pré-req o AI Practitioner, mas se você quiser ir direto para o AI Practitioner, fique à vontade, né? Eu acho interessante ter essa base, o fundamento do Cloud Practitioner, porque você já conhece vários nomes de serviço e está habituado também ao funcionamento da nuvem AWS. É uma certificação de 120 minutos, 85 perguntas, e ainda ela está no tempo período de beta dela. O período de beta, pessoal, ele vai até a metade de outubro. Isso quer dizer que a certificação ela já é válida, né? Se você passar na prova, você já está certificado, tá ok? Mas ainda ela está passando por um período de adoção do mercado. E esse período nós chamamos do período de beta, tá? Das 85 perguntas, 15 perguntas não são pontuadas, tá legal? Então, essas 15 perguntas, pessoal, na prova, vocês não vão saber qual pergunta é pontuada, qual não é, não está marcado, não tem nenhuma informação, né, que vai te indicar isso. Então, encarem todas as perguntas como perguntas importantes, como perguntas que tem que responder e tem que dar o seu máximo, tá legal? Agora, um ponto importante, o score. Muitos me perguntam, Guilherme, como é que funciona esse score escalonado, né? O score escalonado é uma prática muito comum lá nos Estados Unidos, Canadá, alguns outros países, até na escola eles usam muito isso. É uma escala, pessoal, que ela não é linear. Então, assim, as perguntas não valem a mesma pontuação. Tem algumas perguntas mais difíceis que valem um pouco mais e outras mais fáceis que caem que valem um pouco menos do score. O importante, galera, é lá, tem que chegar em 700, tá? Tem que chegar em 700 numa escala de 100 até 1000, tá legal? É uma prova, pessoal, que no período de beta ela está custando US$ 75. Ela é aberta a qualquer público, tá? Assim como no Cloud Practitioner, que já estão mais acostumados, né? Uma prova que já tem mais tempo. É uma prova que serve tanto para público de negócio quanto para público técnico, ok? Então, hã, formatos que eu posso realizar a prova, como vocês estão vendo aqui na minha apresentação, como nós estamos habituados, presencialmente ou online, tá? Por enquanto, essa prova está disponível na língua inglesa e japonesa. Até o final do ano, ali, provavelmente para meados a final de outubro, nós já teríamos ela também em português, tá? Os resultados, pessoal, por enquanto a prova está em beta, elas não saem imediatamente, elas saem até 5 dias direto no seu e-mail.
tá? Os tipos de pergunta, que é um ponto muito, muito importante aqui, hein, pessoal. Ah, quem já fez exame AWS está habituado aos dois primeiros, né? A multiple choice, né? Múltipla escolha, que eu tenho a opção A, B, C, D, tenho que escolher uma dentre as alternativas, e o multiple response, que ele até fala, olha, escolha duas, né? Como está mostrando ali um cenáriozinho, um cliente, né? Tem uma necessidade, tem um problema, tudo, escolha duas alternativas. Aí você tem que escolher A e a B. Tem que escolher as duas corretas, tá? Não adianta escolher só uma correta e a outra está errada. Então não tem meio certo. Então, esse é que nós estamos habituados, todos os outros exames AWS já têm essas duas modalidades de pergunta. Agora, criaram novas modalidades de pergunta, tá? Uma delas é a ordenação. Né? Então você vai ter que arrastar e soltar numa ordem que tem que estar correta. Né? Então, nosso exemplo aí está mostrando qual que é a ordem que tem que ser feita para configuração, instalação lá do storage gateway. Né? Então tem uma ordem bem definida, né, pessoal? Está falando lá, fazer o sign up na conta AWS, depois criar um Active Directory account, depois fazer a instalação e setup do Virtual Gate, depois transferir os dados. Então tem uma ordem bem definida, tá? Isso tem que acertar toda a ordem, tá? Outra tipo, né, de pergunta, né, outra modalidade de realização de pergunta nesse exame é chamado matching. Né? Esse aqui não tem uma ordem, mas o A casa com A, o B casa com o B e o C casa com o C. Então, você vai ter que escolher e fazer um match entre o que está relacionado ao que. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso, nosso mundo aqui, né, do AI Practitioner, o que está relacionado a Generative AI? O que está relacionado aqui a Foundation Models? O que está relacionado aqui a SageMaker? Então, vai mostrar ali algumas opções que vão dar match exatamente. Última opção aqui, última modalidade, pessoal, chamado case study. Ele é bem nova, né, bem interessante, baseado num caso, né, e aqui na prova você tem que tomar um pouco de cuidado também, porque isso pode tomar mais tempo você ler o case study. Então, de novo, né, pessoal, já uma dica importante, a gestão de tempo no exame é fundamental para o sucesso de vocês. Baseado no caso, ele vai elaborar perguntas subsequentes. As perguntas são independentes uma da outra, você pode acertar um, errar dois, e elas serão pontuadas também de forma independente, mas todas remetendo ao mesmo case study. Tá legal? Então, esses são os tipos, 5 tipos agora de modalidades de pergunta que vocês podem ver no AI Practitioner. Tá? Muito bem. O que mais, pessoal? Domínios, né? Comentei, né, sobre a prova aqui, nós temos que conhecer um pouco mais dos domínios do exame. Esse exame tem 5 domínios. A porcentagem que vocês veem aí na tela é a quantidade de perguntas de cada domínio. Primeiro, os fundamentos de AI/ML. Segundo, fundamentos de Generative AI. E olha que interessante, fundamentos de Gen AI caem mais perguntas que fundamento de AI/ML. Então veja que não é uma prova de Generative AI, mas ela tem uma boa porcentagem de perguntas relacionadas a esse tópico. E na sequência, olha como mostra a importância real aí, né, do Generative AI, que é o terceiro tópico, que fala ainda mais Foundation Models, né, mais 28% das perguntas do exame serão relacionadas a Foundation Models. Quarto, Responsible AI e Security Compliance Governance 14%. Tá? Fechando aí os nossos 100% dos tipos de pergunta que vão cair no exame. Tá legal, pessoal? Dica de ouro aqui, outra, além da gestão de tempo, vocês têm que consultar o guia do exame. Tá? Eu coloquei aqui um QR Code, depois vai no pacote de links aqui para vocês, né, estudarem. Baixem esse PDF, pessoal. Ele vai seguir um roteiro do que vocês têm que estudar e até o grau de profundidade do que vocês têm que estudar. Então, sigam o guia do exame lá na nossa página de certificação, vocês podem encontrá-lo e aí seguir através dele. No guia do exame, vocês vão ver isso aqui, ó, a lista de serviços e funcionalidades que estão dentro, que estão até fora do escopo do exame. Galera, eu coloquei uma lista aqui bem abrangente, tá? Então, o que eu quero aqui já começar a chamar a atenção de vocês para este exame, que parece um exame, ó, Guilherme, é só AI, ML, GenAI e tudo mais. Não. Olha a quantidade de serviços que tem aqui que, gente, vamos ser bem sinceros, não tem nada a ver, né, com AI e ML. Por exemplo, os serviços ali de DynamoDB, Elasticache, MemoryDB, Netune, RDS, são serviços de bancos de dados. Né? Outros serviços como gestão e governança, como CloudTrail, CloudWatch, Config, né? E vários outros serviços que, olha, não estão diretamente relacionados, mas todos eles, pessoal, são fundamentais para você criar uma arquitetura que você treinará modelos de AI/ML.
você utilizará Foundation Models lá, por exemplo, no Bedrock, você utilizará Fine Tuning de Bedrock. Então, todos eles são serviços importantes, como, por exemplo, um S3, serviço de gestão de identidade lá do IAM, né? A parte de segurança que nós vemos que é um domínio, né? O domínio 5 é de segurança compliance, né? Então, obviamente, IAM, a parte de KMS, né, com criptografia de dados, para gestão de chaves com criptografia, Secrets Manager, voltando também ainda essa parte de gestão de acesso. Então, vejam que há serviços, claro, né, importante de AI e ML que está ali na direita, uma lista bem interessante, né, com Bedrock, obviamente, Kendra, Lex, Personalize, Poly e diversos outros. Mas vejam que há outros serviços satélites que são importantes para o fundamento do nosso projeto de AI e ML. Ok? Então, esse é um ponto a aclarar. Não é uma prova que vai cair somente os serviços que está ali na direita, Machine Learning, né, que tem uma lista ali, mas podem cair outros serviços que também são necessários para você trazer os dados para treinar o seu algoritmo, o seu modelo. E aqui, alguns que estão fora do escopo, percebam? Serviços como serviços de migração, né, serviços de transferências ali de dados, né, Snow Family, Transfer Family, o Application Discovery, Database Migration, Application Migration, esses caras aí estão fora de escopo do nosso exame, tá? Agora, de novo, mais detalhes, dá uma olhadazinha lá no guia do exame, tá legal? Quero concluir essa parte, pessoal, sobre o exame dizendo o seguinte: o machine learning, né, os modelos e os algoritmos de machine learning, eles precisam eh, que o modelo, né, o algoritmo seja populado com informação, com dados. E esses dados, né, sendo validados, né, catalogados, eles sendo rotulados, eles têm que estar saudáveis. Esses dados têm que estar sanitizados. Né? Esses dados não podem estar, talvez, numa alta quantidade duplicados. Então, você vai precisar de outros serviços AWS que, obviamente, farão todo essa limpa dos seus dados que serão utilizados aí sim diretamente no seu modelo de machine learning. Então veja aqui, há uma necessidade de outros serviços para essa transformação, limpeza dos dados, para aí sim fazer um input adequado no teu modelo. Tá? E obviamente, não se esqueçam, obviamente que eu estou falando aqui, isso será tema enunciado de perguntas da prova. Tá legal? Muito bem. Seguindo então nossa agenda, vamos começar agora a aprofundar nos domínios do exame. Né? Lembrando que são 5 domínios, eu vou começar comentando agora sobre o domínio número 1, que é justamente a parte mais fundamental de AI e ML. Tá? E aqui, pessoal, dentro dos domínios, vocês vão ver lá no guia do exame o seguinte: ele coloca numa lista os task statements. O task statement é assim: olha, o que você tem que saber, né? Já para dar uma listagem bem objetiva do que você tem que estudar. E dentro do domínio 1 tem 3 task statements. O primeiro, explicar os conceitos básicos e terminologias de AI, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, o caminho de estudo, a rota de estudo, obviamente, né, a sessão é muito curta para a gente entrar realmente no conteúdo, mas eu vou dar o caminho aqui do que vocês têm que estudar. No segundo task statement é identificar casos de uso de AI, e no terceiro ele fala sobre descrever o development life cycle, que é algo muito interessante para vocês estudarem quando vocês começarem a crescer, né, os modelos para uma escala a nível de produção. Tá? Então, entrando aqui, né, no domínio 1, pessoal, né, o que é, né, você tem que saber, né, claro, de uma forma macro, essas camadas aqui do AI e ML, tá? Então, a inteligência artificial, né, é a grande capa, né, de todo esse assunto, né, e lá dentro você começa a entrar, né, nas camadas aqui da inteligência artificial, né, que é essa capacidade de você poder realizar tarefas que você está fazendo mimetização do comportamento humano, né? Leitura de um objeto, né? Criação de uma música, escrever um texto, sumarização, então capacidades aí, né? Que subjetivamente também trazem um pouco do comportamento humano. Isso é a inteligência artificial, mas dentro dela tem outras camadas e é isso que você tem que estudar e saber, tá? Machine learning, parte de classificação, predição e, obviamente, como vocês viram, muito importante para o nosso exame, generative AI.
Tá? Então, conhecer esses modelos de machine learning, né, que trabalham com os tipos de aprendizado, né, o aprendizado supervisionado, não supervisionado ou aprendizado reforçado, né, o reinforcement learning, são pontos de partida para você começar a estudar esse fundamento de AI e ML. Tá? Como o nosso famoso guia do exame comentou, a terminologia também é importante. Né? Pô, Guilherme, que terminologia eu devo estudar? Né? A terminologia é toda fundamental de AI, ML e GenAI, que envolvem termos, tá, né, que talvez você não esteja tão habituado, né? Como, por exemplo, as redes neurais, né? Visão computacional, né? O próprio deep learning, né? Dentro de todo esse espectro macro que nós estamos falando aqui, né? NLP, Natural Language Processing, né? Como eu estava comentando, o modelo, o algoritmo, o treinamento, a inferência, né? Então são passos, né, que você tem que cumprir aqui para entender esse fundamento do AI ML, tá legal? Então essa estrutura sim é bem importante. Você tem bem sólido aqui no seu conhecimento para permitir que você siga, né, dali para frente de uma forma mais tranquila, tá? Então, seguindo, né, o que vai ser o nosso grande referência, e vocês vão ver que eu vou passar várias referências lá na nossa documentação. Né? Então, dentro da documentação, pessoal, tem vários guias. Né? Tem um guia que eu gosto muito, que é chamado Decision Guide. O Decision Guide, como o nome implica, ele é um guia para você tomar uma decisão de qual serviço AWS utilizar numa determinada situação. E há um Decision Guide voltado para Machine Learning. Olha que legal. E lá, pessoal, ele nos explica, baseado em tais cenários, baseado em tal use cases, qual serviço AWS de AI/ML é mais adequado. Então, gente, uma primeira boa referência para você começar a pegar, né, os nomes dos serviços, os jargões, né, quando eles se aplicam. Lembrando que ainda no domínio 1 entra casos de uso, que é o que está aqui na tela. Na tela, pessoal, o que eu estou mostrando aqui? Diferentes aplicações que os modelos de machine learning podem ser utilizados. E aí, da esquerda para a direita, nós vemos o seguinte, né? Melhoria da experiência do cliente, né? Então tem duas pessoas ali apertando a mão, né? Ou seja, é, interação humana, né? Pode ser por moderação de conteúdo, verificação de identidade, personalização, contact centers, né? No segundo exemplo, nós temos aqui a melhoria da produtividade do funcionário da empresa, né? Pode ser com geração de relatórios, geração de código, né? Quem faz programação, né? Os desenvolvedores que estão aí desenvolvendo várias linguagens de programação, o Code Generation pode ajudar bastante, né? Tanto para verificar se está sendo feito a programação, né? Está sendo realizada de forma íntegra, correta, segura, com sintaxe adequada, né? Até otimizada, tá certo? Entra também geração de conteúdo, assistentes aí ao uso do tempo, né, alocação de tempo de funcionários, então aumento de produtividade. No terceiro caso, né, operações, operação de empresa, né, operação de uma empresa de tecnologia de segurança, uma fintech, por exemplo, prevenção à fraude, processamento de documentos, né, traduções de texto, inspeção visual, por exemplo, em maquinário agrícola ou até industrial. Então veja que há um outro viés aqui de uma parte bem operacional para as empresas. E o quarto, né, pessoal, que eu estou colocando aqui numa escalinha, né, de uso, né, dos modelos de AI ML, né, criar novos serviços, novas funcionalidades, novas formas de interação ainda que não foram nem, né, criadas até esse momento. E aí, obviamente, você pode aplicar isso em várias verticais de trabalho, né? Healthcare, né? Então, área da saúde, ciências, né? Como parte de criação de remédios, novas, indústria farmacêutica, tá certo? Industrial, como eu comentei, financeiro, né, na parte do retail, na parte do varejo, vendas online, né, prevenção de fraudes, né, detecção de demandas, picos de demandas e até media entertainment, né, ou seja, você pode trabalhar com catálogos personalizados, sugestão de filmes, músicas, playlists, né, tudo isso, pessoal, são use cases e tudo isso faz parte ainda do domínio 1 de fundamentos de AI ML. E aí fecha o domínio 1, pessoal comentando sobre o life cycle, né? O ciclo de vida de um projeto, o ciclo de vida, né, de um treinamento de um algoritmo e preparo desse algoritmo para o mundo real de produção, o mundo do cliente, né?
Então, aqui, pessoal, é importante conhecer como que é a preparação dos teus dados, né? A preparação dos dados que você vai expor e treinar, aí sim, o seu modelo, o seu algoritmo, tá legal? E aqui existem vários tipos, né, de modelos que você pode trabalhar, e você vai ter que saber selecionar, né? Modelos que envolvem regressão linear, classificação, clusterização, né? Tudo isso você tem que levar em conta o quê? O objetivo final. O objetivo final, qual que é a dor do cliente, o que ele está tentando resolver. E baseado no que ele está tentando resolver, os dados que você tem à disposição, você vai escolher adequadamente, né, o tipo de modelo, a forma de tratativa de dados, e aí sim você vai incluir tudo isso num, num ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida, né, entra muito já na linha do pessoal do ML Ops, né, Machine Learning Operations, tá, ok? É um ciclo, um pipeline de desenvolvimento contínuo e melhoria contínua do seu modelo. Como eu coloco aqui na tela, pessoal, lá no nosso blog tem um texto, um artigo muito bem escrito sobre essas técnicas, né, de Machine Learning Lifecycle. Vou dar outras referências para vocês aqui no nosso conjunto de links que será compartilhado. Fiquem tranquilos que isso vai acompanhar também esse material, tá? Muito bem, vimos o ponto 1, né, o domínio 1. Vamos agora, então, ao domínio 2, fundamentos de Generative AI. Agora entramos no domínio, sim, de Generative AI. Como havia falado, não é um exame de Generative AI, mas boa parte aqui, uma bela parcela do exame, sim, cai em perguntas de GenAI. Tá? Entrando nos task statements, domínio 2, fundamentos de Generative AI, nós temos 3 task statements. Né? O que o primeiro task fala é: você tem que explicar os conceitos básicos de Generative AI. Lembrando, pessoal, esse é um exame ainda fundamental. Então, veja que ele está pedindo para você saber os conceitos básicos, os fundamentos de GenAI. Né? No Task 2, ele fala de conhecer, né? Você tem que entender as capacidades, as limitações de GenAI. E o terceiro está pedindo para você descrever a infraestrutura e tecnologias de AWS para você rodar as mais diferentes aplicações de GenAI. Vamos dar uma espiada aqui, então, pessoal, em alguns dos grandes tópicos e macrotópicos para você preparar sua rota de estudo para conhecer os fundamentos de GenAI. Né? Então, o que normalmente a maior parte das pessoas que estão entrando nesse mundo conhecem é o que está ali, né? Bem visível a mostra, né? As interações com chatbots, e eles respondem coisas, essa interação bem simples, né? E eu posso te dizer que muitas das vezes até parecendo meio que trivial, né? Poxa, mas é que só isso que ele faz, né? Na verdade, não. Tem muitas outras aplicações super interessantes no espectro aqui do Generative AI, pessoal. Então, o que nós temos que conhecer para o exame, né, é a preparação desses modelos também com modelos fundamentais, né? Ou fundacionais, né? Então, essa tradução às vezes era um pouco complicada aqui para o português, né? Até tem umas certas, assim, dúvidas, né? Ou como que se utiliza esse termo, mas não se preocupem, né? Vocês podem estudar o material que está lá no nosso site, traduzido, tudo adequado, né? Tranquilo para vocês seguirem a rota de estudo de vocês. Nós vamos utilizar aqui, e o exame também, pessoal, vai utilizar o termo foundation, tá? Como a fundação, né, de dados e a fundação dos seus modelos, né? E nessa fundação entram várias coisas importantes, né? O armazenamento dos dados, a tratativa dos dados, o compliance de uso dos dados, né? De onde estão vindo esses dados, né? Por bancos de dados, por data lakes, né? E também a integração, né? A integração desses dados, inclusive, ao forma de treinamento do seu modelo, tá? Pessoal, seguindo aqui, né? Outro ponto importante é esse slide, ele mostra várias informações relevantes para você estudar bem no seu exame, né? Que são esses conceitos, esse palavreado novo que nós temos que conhecer para Generative AI, e estar bem habituados com ele. Então, da esquerda, nós vemos lá os métodos de entrada. Podem ser vários métodos de entrada, tanto máquinas podem estar entrando com informação, quanto humanos, né? A forma mais comum que nós vemos humanos aqui interagindo, né, é através dos prompts, né? O prompt é uma forma de entrada que um humano interage, por exemplo, usando texto, né? Então você tem um box que você vai escrever alguma coisa. Realizar a sumarização dessa redação que tem 50 páginas em somente uma.
né? Então, é uma forma de um humanoide interagir diretamente com o nosso sistema. E tem, obviamente, outras que são possíveis, né? Inclusive essa interação, aplicação com aplicação, tá? Hã, outro ponto aqui, conceitos. Então, conhecer esses conceitos, o que é um token, o que é um vetor, o prompt engineering que eu estava comentando aqui, o que é um embedding, o que é um modelo difuso, foundation model, o que é um LLM, o que é uma alucinação do modelo, né? E qual que é o processo de fine tuning, tá? Esses termos, né, são super importantes, né, para você conseguir descrever o que é Generative AI. Casos de uso, também se aplicam aqui, né? O caso de uso de Generative AI, como o nome implica, gerar, né? Então vai gerar várias coisas e, obviamente, até no processo de gerar ele pode facilitar algumas tarefas para a gente, como catalogações, sumarização, tradução de texto, a interação humana, né? Que pode ser via texto, com chatbots texto ou com chatbots falados, áudio, né? Você pode fazer até visualmente esses chatbots, né? Você pode criar um agente visual 3D, né? Das mais variadas formas. Então, são várias opções de aplicações que tem dos modelos de Generative AI. Né? Alguns voltados aí à garantia de qualidade, outros à saída de informação nas mais variadas formas multimodais, né? E por fim, interação entre humanos, tá? Que vai te permitir também realizar tarefas que vão facilitar muito a tua vida, né? Como tradução, sumarização de texto e demais. Né? Como eu comentei no slide, né, no último ponto do domínio 1, que é o life cycle, né, o ciclo de vida, né, desde a fase inicial de inserção dos dados, treinamento de algoritmos, né, fine tuning, melhoria do prompt engineering, depois monitoração, né, colocar em desenvolvimento, em produção. Então, tudo isso faz parte desse ciclo contínuo, né, de início, treinamento, melhoria e colocar realmente no ar. Né? Agora, tem todo um palavreado que entra aqui junto, né, pessoal? Seleção de dados, né, o processo de model selection, pré-training, fine-tuning, evaluation, deployment, feedback. É interessante estudar essas palavras também. E outra dica interessante, para quem tiver mais afinidade, estudar elas já também no idioma inglês, porque no exame vocês verão assim, tá? Seguindo, o que torna a Generative AI, né, importante, pessoal, do ponto de vista da customização para o cliente e basicamente da aplicação final que ele está criando, é essa capacidade de você fazer um fine tuning. Né? E aqui nós estamos mostrando, né, o chamado RAG, Retrieval Augmented Generation, o próprio fine tuning, né, e também o Continued Pre-Training. Então, conhecer essas modalidades, né, o que torna o seu modelo e a sua solução única é porque você consegue treinar ela também, né, ou retreinar ela, ou continuamente treinar ela, seguindo, né, uma maior, querendo chegar a uma maior assertividade, né? E aí que você consegue extrair o melhor desses modelos, tá legal? Conhecer esses processos aqui, essas técnicas, também é um bom preparatório para o exame, tá? O outro, pessoal, e esse slide aqui ele ilustra bastante, né, sobre os serviços AWS importantes para você estudar do Generative AI, vão desde toda a família Amazon Q Business, Developer, QuickSight, Connect, tá? Supply Chain também entra aqui, mas os mais importantes aqui é Amazon Q Business, Developer e QuickSight, Bedrock em si, né, as funcionalidades que o Bedrock possui, os guardrails, agentes, estúdio, capacidades de customização, e também monitoração, tá certo? E a infraestrutura fundamental que você pode utilizar também para rodar os seus mais variados modelos, tá legal? E aí tem serviços, né, e também infraestrutura de hardware dedicada para você conseguir realizar isso com alta performance e também buscando baixo custo. Entram diferentes tipos de GPU, Trainium, inferência, SageMaker e outras modalidades. Então, daqui o que você tem que focar bastante o estudo, Bedrock, Amazon Q, mas não deixe de estudar também a infraestrutura fundamental, que são hardwares específicos para você conseguir executar esses tipos diferentes aí de treinamentos e inferência dos teus modelos de AI/ML. Então, outros mais detalhes aqui, né, pessoal? Aqui eu vou bem tranquilo também. Amazon Q, está falando de alguns use cases do Amazon Q na parte de negócios, né, voltado sumarização, criação de conteúdo, extração de insights. O Amazon Q QuickSight, o QuickSight é um serviço de BI da AWS, ali tem gráficos, né? Mostra gráficos de tendência,
é bem interessante e você pode também incorporar o Amazon Q para você fazer perguntas, prompts direto aos seus dados, né, entender melhor o dado, ter alguns insights, né, dos seus dados, né, criar métodos de cálculo e etc. Para os desenvolvedores, Amazon Q Developer, né, então ele vai integrado ao seu pipeline de desenvolvimento de código e ele vai trazer várias vantagens para isso. Então, estudem essa parte do Amazon Q. Seguindo, domínio 3, pessoal, no domínio 3, o que nós temos? Aplicação de Foundation Models, tem 4 task statements, descrever considerações no design do Foundation Model, descrever o que é um prompt engineering, né? Então escolher adequadamente, né, a forma com que você consegue interagir com o teu modelo, é interessante. Descrever o treinamento e o fine tuning dos foundation models e, por fim, o método para você monitorar e escolher o melhor foundation model que é mais adequado para a tua aplicação, para a tua solução. Né? Então, aqui, pessoal, documentação de novo, a documentação ela é uma boa referência para você estudar. Tem um white paper que explica exatamente isso, né? Ele entra nos detalhes aqui, pessoal, das considerações de o que é fatores específicos para selecionar um modelo ou outro, né? Alguns desses fatores, pessoal, e veja que há diversos foundation models, né? Agora, tem foundation models que você vai gastar um pouco menos, que são mais rápidos, te entregam um pouco mais de performance, com um contrapeso de custo. Então, baseado nesses fatores de tamanho, complexidade, custo, performance, né? Você vai ter um processo de seleção do melhor modelo para o teu tipo e aplicação de negócio, né? Então, essa documentação ela explica bem, né, esse caminho de seleção, é um ótimo ponto de referência aqui para o nosso domínio 3. Prompt Engineering, né, como o nome indica, é uma engenharia na forma com que você vai interagir com o modelo. Né? Então, nesse caso aqui, nós estamos colocando um campo aberto de texto, né? E ali você vai, através de um processo, né, de escrita, texto, você vai trazer de uma forma sugestiva ao modelo o que você quer que ele realize. Né? Então, no meu exemplo aqui, né, eu estou estimulando o meu modelo a me responder o que tem numa imagem. Só que eu colocar de uma forma tão ampla, pessoal, pode ser que o modelo responda de uma forma que também não me seja adequada. O que eu faço? Eu melhoro a forma com que eu pergunto para o modelo. Eu pergunto assim, em vez de escrever o que é esta imagem, eu escrevo assim: classifique a seguinte imagem entre esporte, política, viagem ou a comida. E aí eu já disse as categorias, né? Eu já disse o output que ele tem que me trazer. E eu mando a imagem para o modelo. Ele vai fazer toda aquela leitura, né, de pixels e etc. Tal, e vai me responder: olha, é política. Ah, é viagem. Eu posso também induzir o modelo, pessoal, fazendo como se fosse um pré-treinamento bem pequeno, né? Através de uma pouca amostragem. Eu mando referências de imagens, imagem 1, 2, 3, e falo que essas imagens são tipos de sorvete. Olha, classifique a próxima imagem, as próximas imagens também como sorvete, ou identifique se as próximas imagens também são sorvetes. Então, eu consigo também, tem técnicas para isso, e por isso que também é alvo de pergunta do exame, prompt engineering, pessoal. É bem importante isso daqui, vários projetos, eles definem o sucesso do projeto através de prompt engineering. Então, estudem. Mais de foundation models, né? Os foundation models, é importante estudar essa parte aqui de o treinamento, né? O pré-treinamento, o fine tuning do modelo. Ele às vezes está pequeno, está pequenininho, e aí você vai aumentando, né, esse teu modelo através do processo de fine tuning, né? E ali existem técnicas, né? Instruction fine tuning, adapting model for domains, transfer learning, continuous pre-training. Então, conhecer essas técnicas aqui e finalmente a performance, que também faz parte do domínio 3 de Foundation Model, tá? Técnicas de treinamento, técnicas de validação do treinamento e, por fim, monitoração e análise de performance. Aqui eu coloquei alguns gráficos, né, que mostram um heatmap, mostrando os pontos mais importantes de interesse de uma imagem, da leitura de pixels, que determinam se aquilo é um cachorro ou é um gato. Né? Então, são técnicas avançadas, interessantes, que mostram aí, inclusive, né, por compliance, por regulação, né, como que o teu modelo funciona. Tá? Vamos seguindo, vamos ao domínio 4. Galera,
super importante, super em voga, o domínio 4, Responsible AI. Não adianta trabalhar e realizar coisas mais maravilhosas com inteligência artificial se nós não nos mantemos dentro dos marcos regulatórios, né, das leis e tudo mais. Então, Responsible AI vem aqui ao caso, domínio 4, descrever, né, desenvolvimentos de AI responsáveis e reconhecer a importância de modelos transparentes e explicáveis, né? Ou seja, essa parte que eu vou mostrar para vocês, o quão importante é o desenvolvedor do modelo do Foundation Model também mostrar para quem está utilizando o modelo para que ele serve, qual que é a aplicação dele, como que ele foi pré-treinado, como que o Foundation Model já sabe realizar esse tipo de interação, mas baseado em quais inputs e também ele é esperado gerar quais outputs. Tá? Então, com essa parte de Responsible AI, tem algumas coisas importantes aqui, né? Ele mostra assim, né, o commitment que a AWS também tem em cima de Responsible AI, os vários guardrails, né, as travas, as políticas que a AWS incorpora junto aos seus serviços e que permite ao cliente incorporar junto aos seus serviços para ter modelos que são justos, explicáveis, transparentes, né, inclusivos, que trabalham e permitem governança de dados e também, inclusive, a validação dessa governança ao longo do ciclo de utilização desse modelo. Tá? Então, estudar essa parte, essas dimensões, a AWS coloca 8 dimensões, né, sobre o Responsible AI, que vai desde esses termos aqui que vale a pena vocês estudarem, que é o Fairness, Explainability, Controllability, Safety, privacidade, governança, transparência e a veracidade. Então, a gente vai desde assim a transparência com que como o modelo foi treinado lá no início, baseado em quais dados, quais informações, porque aí já você vai começar a entender se o modelo foi pré-treinado com algum tipo de bias, né? Se ele já tem algum tipo de dado ou excesso de dados que ocasionaram um pré-treinamento que induza a um determinado tipo de resposta. E talvez na aplicação que você queira, você não quer isso, ok? Então, é importante conhecer essas dimensões aqui e principalmente para você ter esse palavreado aqui na ponta da língua e conseguir trazer isso para as conversas com seus clientes. Né? Melhores práticas de Responsible AI, estudar elas também. Pessoas em primeiro lugar, a interação humana é primordial aqui, né? Fazer um entendimento de riscos, né? Qual que é o risco de utilizar um modelo que não há tanta transparência de como ele foi pré-treinado, pré-carregado, ou se ele tem algum tipo de indução, algum tipo de resposta, e o risco do use case. Né? O risco de eu criar uma playlist no minha aplicação de música para um determinado público é um risco muito menor do que eu fazer uma detecção, por exemplo, de imagens de raio-x e falar se ali tem um osso quebrado ou não. Né? Então, o risco de eu utilizar tais modelos para determinadas aplicações muito importante, né? Nós sabermos qual que é o grau de precisão, de acuracidade dos modelos para justamente calcular adequadamente o risco de uso de um modelo ou outro, tá? Então, várias boas práticas. Vamos ao domínio 5, último domínio, segurança, compliance e governança. 2 task statements para nós estudarmos, explicar os métodos, né, de segurança dos sistemas de AI e reconhecer a necessidade de governança. De novo, pessoal, governança num projeto de AI ML não é só falar de modelo e GNAI e qual que é o performance. Não, envolve toda a tratativa de dados, todo os administradores que vão utilizar a conta AWS e que vão também gerenciar os dados que vão, obviamente, se dispor a serem utilizados nesse modelo, nesse pipeline de inteligência artificial. Então, galera, aqui entram serviços críticos como IAM, Cognito para autenticação, serviços de tratamento de dados como Glue para a parte de ETL, né, Extract, Transform e Load, serviços como Lake Formation e vários outros que estão voltados até dentro do SageMaker, como o SageMaker Data Wrangler, né? Então, de novo, não é só um serviço, não é só um exame que vai cair serviços daquela listinha ali de AI ML, Bedrock, SageMaker e acabou, não precisa estudar mais nada. Não, né? Outros serviços também entram que nós colocamos ali como os behind the scenes, né? Serviços que eles são fundamentais para você conseguir criar uma arquitetura robusta de GenAI e também outras aí para AI ML, tá? Muito bem.
Coloquei aqui a parte, já comentei bastante, né? Infraestrutura, comunicação, tratativa de dados, dados sensíveis e outros, tá? Vou seguir essa minha última parte, pessoal, falando de alguns use cases, né? Esses use cases, eles têm na nossa documentação e no nosso blog. É uma bela referência também para você, lá no final da sua curva de estudo, você aterrissar as ideias e você conseguir conectar o que você estudou com o mundo real. Vamos começar aqui com o nosso primeiro use case, Conversational AI, né? Famoso uso de NLU, pessoal, Natural Language Understanding, né? Então eu tenho que entender o que está falando, né? Qual é a intenção do meu cliente e responder de acordo com ele, né? E aqui entram os serviços, né? Para chatbot, como Lex, Poly, Kendra, Comprehend e Translate. Vários clientes aqui, né? Utilizam esse tipo de solução, né? De Q&A bot para os seus sites, para suas aplicações, tá? Vamos para o próximo? Processamento de documento. Gente, amplamente utilizado, né? Agora, com o serviço do Textract, né? Você extrai informações de texto, né? Podem ser textos crus, textos das mais variadas formas, e você digitaliza isso para que o seu modelo entenda, né? E aí você tem técnicas de utilizar o teu texto que agora está digitalizado, compreendido, né? Facilmente compreendido agora por uma máquina, e a máquina conseguir, baseado no seu algoritmo, no comportamento que você espera, detectar se aquilo é um problema, é um desvio, né? Alguma pessoa está lá com o colesterol alto, ou se o que está sendo dito ali pelo médico é algo muito crítico que precisa de uma atenção urgente. Então, vai vários tipos de aplicações bem interessantes. Outro, né? Um pouco aqui até mais simples, né? Mas não deixa de ser menos importante, né? Inteligência na parte da exploração dos documentos, né? Através de buscas, né? E aqui entra um serviço que é o Kendra, também entra no exame, tá? O Kendra. Então, facilitar a interação com os seus clientes, permitir que o Kendra faça o catálogo, a indexação dos dados que estão nos mais variados lugares, e ali você conseguir extrair até fontes de knowledge base, né, fontes de conhecimentos, fontes de informação que estão espalhados em vários lugares. E o Kendra trazer essa informação rapidamente para o cliente. Busca de informação. Personalização, Amazon Personalize, também um serviço bem interessante, baseado, né, ah, nas opções, categorias que o cliente tem, né, à disposição. O Personalize ele consegue sugerir, né, o que é mais adequado para uma determinada categoria de cliente ou até solução que você está buscando. Bem interessante, cai também um dos serviços bem interessantes para o exame. A manutenção preditiva, né, pessoal? Esse é um serviço monitor, eles colocam como fora de escopo, mas eu acho interessante estudar esse caso porque ele tem muita aplicação no mundo da indústria, tá? Então, dá uma olhadinha no Amazon Monitron, então manutenção preditiva. Então, volta muito para a linha de equipamentos industriais, né? Então, baseado aqui em curvas de detecção de problemas, de MTBF, de horas de uso da máquina, etc., ele consegue fazer algumas técnicas de prevenção. Moderação de conteúdo, né? Aqui entra de novo, né, o serviço de comprehend, o serviço de tradução, reconhecimento, né, e outro. Até o próprio Textract pode entrar aqui. Tá? Então, de novo aqui, pessoal, é proteção de marca, proteção de informação, de dados, de informação. Né? Esse aqui é uma aplicabilidade bem interessante também de AI/ML. Verificação de identidade com Text Factor Recognition, pode ser verificação de desde imagens, rosto facial, né, tipos de objetos que são detectados num vídeo ou numa imagem, tudo isso é também interessante para verificação de identidade. Então, compliance, muito voltado aqui ao enforcement de usuários, tá? Forecast, né, muito utilizado algoritmos de machine learning para forecast. Amazon Forecast é um deles. Se você for treinar o seu próprio algoritmo, você pode fazer isso também criando modelos no SageMaker, SageMaker Studio, Canvas e diversos outros que se abrem à sua disposição, né? E aí você pode utilizar nos mais variados setores, né? Como, por exemplo, muito esperado, supply chain, né? Então, que essas empresas têm que fazer gestão de uma quantidade enorme de peças, num catálogo enorme, num ambiente, né, para guardar todas essas peças e depois tem que despachar através de caminhão, de carro, dos mais variados formas, até por avião. Então, saber onde está, fazer o tracking, quando chegou, tudo isso é importante, né, para você ter previsibilidade de espaço,
né, previsibilidade de emissão de nota, previsibilidade de picos e momentos de maior ou menor utilização. Então, tem vários algoritmos voltados para esse tipo de negócio, tá? Galera, tudo isso, né, essas várias aplicações aqui, elas estão dentro, né, de um serviço fundamental para você utilizar, para você estudar para o exame, que é o SageMaker, né? SageMaker ele vai te ajudar em todo esse processo aí de desenvolvimento, treinamento e implantação de algoritmos de AI ML. É um pano de fundo fundamental para você estudar para o exame do AI Practitioner Amazon SageMaker, tá? Tem várias funcionalidades dentro dele, estudem e aí vocês estarão também bem num caminho adequado para se preparar bem para a prova. Falando em se preparar para a prova, último slide para a gente finalizar aqui com chave de ouro, recursos de estudo, além dos links aqui que eu comentei durante a apresentação, tem outros links que vocês podem encontrar também lá na nossa plataforma de treinamentos digital oficial da AWS, que é o AWS Skill Builder. Lá tem planos de aprendizado voltados à certificação AWS Certified AI Practitioner. Tem o primeiro plano, todo gratuito, vários treinamentos. Olha aí, fala treinamento de Amazon Key, o Bedrock, fundamentos de Machine Learning, Prompt Engineering, soluções, Foundation Model, tudo que eu comentei aqui, pessoal, segurança, compliance, está tudo empacotado lá, gratuito. Quem tiver a subscrição do Skill Builder, né, que é a nossa licença paga, você vai ter também, pessoal, alguns laboratórios que são recomendados você realizar e também você vai ter um simulado com 65 perguntas que está muito alinhado ali que vocês vão encontrar no dia do exame. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Esse foi uma sessão voltada a treinamento e certificação de AWS AI Practitioner. Gostaria de agradecer a todos que se conectaram, que vocês tenham um bom estudo, uma boa preparação, que vai dar tudo certo, pessoal. Até mais e bom treinamento.